Vamos ver qual foi a fala do Valdemar Costa Neto na coletiva em que ele apresentou o documento. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados. Por isso fomos atrás de técnicos que fizessem esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. As bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica. Então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma, contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Então, hoje, será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha, que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. A picaretagem dessa fala do Valdemar Costa Neto é uma coisa assim que não dá para medir. É imensurável. É imensurável. Ele está se comportando como um daqueles personagens de filme de espionagem que põe fogo num prédio lá atrás e daí sai andando em câmera lenta sem olhar para trás, como se nada tivesse acontecendo ali. Tá falando, ó, a gente estourou uma bomba aqui, esse relatório, mas a gente não tem nada a ver com isso. Eu tô até indo embora, não reflete a opinião do meu partido, a gente não entende desses negócios. Acontece que eles não entregaram apenas um relatório no TSE, Duda. Eles entregaram uma peça jurídica que traz um relatório e um pedido jurídico a partir desse relatório, que é aquele que a gente já tinha comentado. Anulam-se 67 milhões de votos, contamos apenas 51 milhões e a vitória vai para o Bolsonaro. Então, não é apenas uma contribuição técnica ao processo eleitoral. É um pedido jurídico do partido, do presidente da República, para que um monte de votos seja ignorado e o resultado da eleição seja virado de ponta cabeça. Ou seja, essa história do Valdemar Costa Neto dizer que, olha, a gente só está aqui para contribuir, não tem muito interesse. É claro que tem interesse. Eles querem que a presidência seja entregue a eles. Então é um absurdo Valdemar Costa Neto dizer isso. Certo? Forte, né? Está pedindo a anulação da eleição. Mas fazendo de conta que não. Sim. Enquanto pega fogo lá atrás, ele vai andando para frente, como se nada tivesse acontecido. Não. Pior. E daí, eu acho que a falcatrua se estende aos técnicos que fizeram o negócio. Porque pensem aqui comigo. O que eles estão dizendo? Que é impossível ligar boletins de urna a urnas. Isso aqui seria uma falha de segurança do equipamento eletrônico insuperável, a tal ponto que seria necessário jogar no lixo tudo que foi feito nessas urnas. Tudo que foi feito nessas urnas. Por isso que eu estava dizendo, é bom fazer do primeiro turno também. Porque se tudo que foi feito nas urnas tem que ser jogado no lixo, não é apenas a eleição presidencial que tem que ser atingida por essa anulação dos votos. É preciso atingir as votações para governador, é preciso atingir as votações para senador, para deputado federal e para deputado estadual.
A maracutaia está exatamente, e daí por isso que eu digo que é técnica, porque quando você lê o relatório técnico, isso não aparece, eles se limitam a atribuir as consequências daquilo que eles em tese acharam à eleição presidencial, certo? Eles focam ali e não falam nada das outras eleições. Nem os técnicos, nem o Valdemar. Então ele foi falando, eu preciso, porque até a minha bancada foi eleita pelo voto eletrônico, então precisamos ter transparência. Então, peça a anulação de toda a eleição, ou peça que só os votos das urnas feitas depois de 2020 sejam válidos para todos os cargos, não só para o de presidente. Tem uma incoerência lógica aí. Se o problema é não conseguir casar boletim de urna com urna, o boletim traz as votações para todos os cargos no primeiro turno. E no segundo também. Para presidente e governador, onde teve segundo turno. Então todas as votações têm que ser atingidas. Por que selecionar apenas a eleição para presidente? Estou raciocinando de um jeito absurdo? Não, correto. E aí isso cria um problema maior ainda, né? Um problema gigantesco, né? Porque, obviamente, todo mundo que foi eleito não quer que volte atrás tudo, né? Não existe, então, clima político, vontade política entre os partidos do Centrão, que já estão negociando com o Lula, ou dos partidos que elegeram governadores, né, de voltar isso atrás. É uma coisa que é insolúvel, né? Criou-se um problema que não tem solução. Eu acho que a resposta que o Alexandre de Moraes deu foi errada. Eu acho que a resposta que ele deu foi errada. Primeiro, dando um prazo de 24 horas, que, assim, vamos combinar, é impossível de cumprir, certo? Sim. Você auditar toda a eleição do primeiro turno, que não envolve só presidente, envolve muito mais cargos do que a do segundo turno, em 24 horas. Mesmo que eles pusessem esses números aí num computador super poderoso da Universidade de Princeton, não ia dar tempo, meu. Sim. Certo? Agora, se ele tivesse falado o seguinte para o PL, vocês precisam complementar, e daí dá um prazo um pouco maior, a análise que vocês fizeram para os outros cargos também envolvidos na eleição, aí o truco ia ser feio. Porque daí a gente ia ver se o Valdemar Costa Neto e os seus técnicos contratados eram machões o suficiente para falar, a gente achou um problema aqui nas urnas que precisa anular também a votação da maior bancada que o PL conseguiu na sua história. Sim. Vamos anular tudo, porque essa eleição não pode ficar assim. Ou então vamos refazer as contas, com base nos 51 milhões de votos, para tudo. Certo? Esse é o truco que tinha que ser dado. Se vocês são tão machões assim para pedir uma recontagem de votos, que vocês já fizeram as contas que davam a presidência para o seu candidato, sejam machões para levar as últimas consequências aquilo que vocês, em tese, descobriram sobre as urnas. E se você leva as últimas consequências, não dá para ficar com nenhum voto. Não dá para ficar com um voto para deputado estadual, federal, senador, governador. O Tarcísio, do partido do presidente, do aliado do presidente aqui em São Paulo, precisa passar por nova votação. O Cláudio Castro precisa passar por nova votação. O Zema precisa passar por nova votação. Ratinho. O Ratinho, todos. Então, é por isso que eu digo, é de uma desfaçatez absurda o que o Valdemar Costa Neto fez. Porque ele quer restringir, né, Duda, a votação de presidente, um problema que evidentemente atingiria, se fosse verdade, todos os votos, mas ele não quer que as consequências disso atrapalhem a vida dele. E tudo com essa alegação de que a única intenção é contribuir para o fortalecimento da democracia. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Né? Como é que o cara tem coragem de dizer isso? Como o cara tem... Que dissesse, olha, o PL fez aqui, mandou fazer uma auditoria porque a gente não está insatisfeito com o resultado das eleições, o resultado é esse aqui.
Não venha me dizer que está preocupado com a transparência da democracia. Pelo amor de Deus. Ou seja, o Valdemar Costa Neto, que já tem aquele histórico que a gente conhece, e que, enfim, cumpriu a pena dele, de certa forma estava se reposicionando na política, volta a mostrar a natureza dele. O que é a natureza do quê? De um trapaceiro? Um picareta?